Fala investidora, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez. O vídeo de hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos. Você precisa assistir. O dinheiro que você tem na poupança, o dinheiro que você tem investido em qualquer título bancário está sob risco, um risco que talvez você não conheça e você precisa conhecer. Então assista esse vídeo até o final. Meu nome é Rodrigo, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. Caso você não saiba, é um fundo que existe, é uma instituição privada que foi criada em 1995. Faz mais de 30 anos que o FGC foi criado. O FGC ele foi criado lá no começo, lá na década de 90, com a finalidade de socorrer eventuais crises bancárias. Porque como que funcionava até então? Sempre que um banco ou o sistema bancário tivesse algum problema, quem é que socorria? O próprio governo, utilizando os títulos do Tesouro Nacional. Mas, a partir de 95, com a vinda do Plano Real, foi desenhado, foi estipulado, foi pensado a criação do FGC. Então, o FGC ele foi criado com a finalidade de socorrer crises bancárias. Isso evitaria, por exemplo, a ocorrência da famosa corrida bancária. O que seria isso? Numa eventual crise bancária, um banco quebrando, por exemplo, evitar que as pessoas saíssem correndo, fizessem uma aglomeração ou entrassem em desespero para sacar o dinheiro do banco. Sabendo que existe um fundo garantidor, uma segurança financeira, isso impediria a ocorrência da corrida bancária. As pessoas ficariam mais tranquilas, porque na eventual quebra do banco, ela teria um fundo que garantiria o dinheiro que ela tem depositada. Então o FGC foi criado para isso. Ocorre que o FGC ele foi desvirtuado. De que forma que ele foi desvirtuado? O FGC atualmente ele é utilizado como uma garantia, uma vantagem competitiva. Ou seja, as instituições bancárias oferecem produtos bancários às vezes nem tão bons, com promessas de rentabilidades absurdas, sob o pretexto de que qualquer eventualidade, qualquer emergência, qualquer risco que tiver, o FGC vai estar cobrindo e garantido. Mas o FGC ele não foi criado para a finalidade de proteção dos seus investimentos, e sim para socorrer as crises bancárias. Então, hoje as instituições financeiras oferecem CDBs, LCAs, LCIs, através da promessa de que qualquer problema que tiver, o FGC vai estar garantindo. Então, isso traz uma vantagem competitiva para os investimentos bancários. Se não tivesse, por exemplo, o FGC, talvez você preferisse investir em títulos do governo federal, como o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, ou talvez você preferisse emprestar dinheiro para as empresas através das debêntures. Mas o FGC hoje é utilizado como uma vantagem competitiva e, como eu disse, ele não foi criado para isso. Isso traz um problema estrutural e sistêmico que você precisa conhecer e que afeta, por exemplo, a sua poupança. E aí você pode se perguntar, mas Rodrigo, de onde que vem esse dinheiro, então, essa segurança do FGC? É o governo que segura? Não. O FGC nada mais é do que uma poupança gigantesca, um conjunto grande de dinheiro que vem dos próprios bancos. Então, todo mês, a instituição bancária vai depositar uma taxa mensal em cima do valor que ela arrecada em investimentos que são assegurados pelo FGC. Então, por exemplo, quando você investe num CDB do seu banco, parte desse dinheiro vai para o FGC como uma garantia caso o seu banco venha quebrar, o FGC te devolveu o dinheiro que você tinha ali investido. Então, quem mantém o FGC são os próprios bancos. Sejam os bancos grandes, sejam os bancos pequenos. Eles vão devolver, na verdade, eles vão pagar essa taxa mensal proporcional ao valor que eles arrecadaram dos investimentos que são assegurados pelo FGC. Então, para você entender como é que funciona, é assim, ó. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai garantir até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Então, por exemplo, você tem R$1 milhão, você colocou em 4 bancos diferentes 250 mil em cada, você está assegurado. Só um detalhe, que essa segurança ela é renovada a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, até R$1 milhão, dividido em pelo menos 4 instituições financeiras diferentes, você tem segurança. Qualquer valor a mais do que isso, dentro de 4 anos, se você tinha 2 milhões em várias instituições financeiras diferentes, você só vai estar assegurado a cada 4 anos por R$1 milhão. Passou 4 anos, é renovado a sua segurança. Então, por exemplo, você tinha R$1 milhão, colocou em 4 bancos diferentes. Esse banco quebrou no primeiro ano.
Pelos próximos 3 anos, você tem garantido R$ 750 mil. Quebrou depois no terceiro ano, mais um. Você tem garantido, até o final dos 4 anos, R$ 500 mil e assim sucessivamente. Passou os 4 anos, você volta a ter a segurança do seu R$ 1 milhão. Então, assim que funciona o FGC. Até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, por instituição bancária, por exemplo. E quais são os ativos que são assegurados? Quais são os ativos que o FGC vai garantir? CDBs, LCAs, LCIs, depósito à vista, contas salários, que são as coisas mais populares. Como, por exemplo, a própria poupança. A poupança ela é assegurada pelo FGC na teoria. E por que eu digo na teoria? Aqui que está o problema, que é o cerne desse vídeo, é a essência desse vídeo que você precisa saber, a respeito do FGC e da poupança, por exemplo. Hoje, no Brasil, nós temos a poupança como o investimento mais popular, é aquele investimento que os brasileiros mais utilizam, mais colocam dinheiro lá. A poupança ela tem hoje perto de 966 bilhões, salvo engano, quase R$ 1 trilhão está depositado na poupança pelos brasileiros. E como eu disse, o Fundo Garantidor de Crédito seria para socorrer, por exemplo, a poupança do brasileiro. Só que, segundo dados do próprio presidente do FGC, o senhor Daniel Lima, o FGC conta hoje com R$ 160 bilhões em ativos, dos quais realmente tem liquidez, realmente pode ser utilizado para socorrer um banco caso quebre, apenas R$ 122 bilhões. Presta atenção, na poupança eu tenho quase R$ 1 trilhão. Para socorrer as poupanças caso tenha algum problema, eu tenho apenas R$ 122 bilhões. A conta não fecha, não tem como. Isso que eu estou falando só da poupança, não estou falando de outros investimentos bancários. Então o FGC, aquela promessa que sempre venderam para você de segurança nos investimentos bancários, não é uma promessa tão real quanto você pensava. Vamos pegar um exemplo para você ver um exemplo recente. Banco Master. Com certeza você ouviu falar da quebra do Banco Master, que foi recentemente, está sendo divulgada nos jornais televisivos, inclusive o próprio CEO do banco foi preso. O Banco Master vai consumir do FGC entre 41 e 48 bilhões de reais. 30% do que está no FGC vai ser consumido pelo Banco Master. E você pode estar falando assim, poxa, Rodrigo, mas está tudo bem. Se eu tenho 122 bilhões, como disse o presidente do FGC, e vai utilizar 41 a 48 para socorrer o Banco Master, está tudo certo. 30% sobra 70%. Só que 70% vai ficar. E como eu disse, não é suficiente, por exemplo, para socorrer a sua poupança. E o problema mora onde, tá? De tudo isso que eu estou falando. É que o Banco Master ele é irrelevante, é um banco pequeno dentro do nosso sistema financeiro. E um banco pequeno está consumindo 30% do que está no FGC. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu vou aqui do lado para você ver. O nosso maior banco, a nossa maior instituição bancária, ou seja, financeira que nós temos no nosso país, é o Itaú Unibanco Holding. Tá? E aí vai descendo até chegar no Banco Master. O Banco Master seria a 25ª posição no ranking de bancos de instituições financeiras brasileiras, segundo dados da própria Exame. Então você observa que um banco que ocupa uma posição teoricamente pequena no nosso sistema financeiro nacional está consumindo 30% do que nós teríamos no Fundo Garantidor de Crédito. É muita coisa para um banco pequeno. Se, por exemplo, a nona instituição financeira que você está vendo aí, que é o Banco Sicredi, que é 4 vezes maior do que, por exemplo, o Banco Master, viesse a quebrar, todo o dinheiro que nós temos, claro que fazendo essa conta por meio de proporção, todo o dinheiro que nós teríamos no FGC seria utilizado. E se um banco grande como Itaú, Santander, Banco do Brasil viesse a quebrar, o FGC não daria conta. Então você observa por que a sua poupança e os investimentos que você tem no seu banco estão em risco, porque a segurança que seria o FGC não é o suficiente para cobrir caso eu tivesse uma quebra sistêmica no sistema bancário, ou um banco grande como, por exemplo, o Banco do Brasil, Santander e Itaú viesse a quebrar, o FGC não daria conta. E isso é tão sério, isso é tão grave, que o próprio presidente do FGC, falando a respeito dessa crise envolvendo o Banco Master, ele veio admitir que é necessário que tenha mudanças no FGC, na captação, para que nós tenhamos o FGC com uma saúde financeira e com uma eficiência de segurança, que é para aquilo que ele se presta hoje. E diante desse cenário, algumas soluções estão sendo buscadas para poder melhorar a situação do FGC. O Conselho Monetário Nacional
ele estipulou algumas regras que vão começar a valer a partir do ano que vem. São algumas regras que visam trazer uma maior segurança para a captação de dinheiro das instituições financeiras e trazer uma maior segurança financeira e saúde financeira para o FGC. Dentre as várias regras que vão surgir, uma delas é o quê? É uma alíquota adicional. Toda vez que uma determinada instituição financeira captar um certo valor envolvendo produtos assegurados pelo FGC. Isso vai trazer uma maior segurança, uma fiscalização, uma efetividade maior para o FGC. Outra medida que está sendo utilizada, ou seja, que vai entrar em vigor, é que algumas instituições, dependendo do valor que elas estiverem arrecadando, vendendo produtos assegurados pelo FGC, vai chegar num teto. Ultrapassou esse teto, o valor que ultrapassar necessariamente vai ser investido em títulos públicos do governo federal. Então você observa que o próprio FGC, o próprio Conselho Monetário Nacional, entendem que fundos do governo federal, títulos do governo federal, são mais seguros que os investimentos dos próprios bancos. Tanto que, quando alcançar esse teto, esses valores necessariamente vão ser investidos em títulos públicos nacionais. Então, essas alterações, essas mudanças, elas visam trazer uma melhor saúde financeira para o FGC. Mas você observa que está muito longe de ser o ideal. Como eu disse, só no caso aqui do Banco Master, 30% do que está lá nas reservas do FGC já vai ser utilizado. Para assegurar a poupança, precisava de quase 1 trilhão. Está muito longe de alcançar isso. Então você precisa saber dos riscos que os seus investimentos bancários, como poupança, a sua conta salário, estão correndo. Se tiver uma quebra sistêmica ou uma quebra de um banco grande, o FGC não dá conta. Tanto que, como eu disse, o próprio CEO, o Sr. Daniel Lima, ele disse que precisa estudar uma nova fórmula, precisa estudar uma nova maneira, precisa de novas ações para garantir a segurança e a saúde do FGC. E, inclusive, ele foi questionado pelo jornalista, numa das entrevistas recentes que ele deu, se essas mudanças do Conselho Monetário Nacional seriam suficientes para trazer uma segurança maior no FGC. E ele disse que não. Ele disse que não existe bala de prata. Não existe uma ação que possa ser tomada de uma vez que, de fato, elimine todos os problemas. Por que não? Porque ele falou que, dentro desse cenário das instituições financeiras, existem alguns players, algumas instituições, que de alguma forma vão estar se adaptando e tentando sempre burlar a lei, burlar a norma. Claro que dentro das brechas que a lei permite, não de forma ilegal, mas dentro das brechas que a lei permite, para oferecer produtos milagrosos, com rentabilidades que não se sustentam, colocando em risco o banco que oferecer esses produtos e o próprio FGC. Então é um problema que existe, que muitas pessoas não sabiam que existe e que o próprio presidente do FGC está ciente desses problemas e ele diz que as medidas que têm sido tomadas não são suficientes para garantir uma efetividade e uma saúde financeira para o FGC. Então o que você tem que fazer para você se manter seguro? Primeiro, você tem que saber dos riscos que você está correndo. Quer continuar investindo no banco? Não tem problema nenhum. Continue investindo, mas investindo sabendo desse risco que você corre. Minha sugestão, tá? Primeiro, diversificação. Diversifique em instituições bancárias diferentes. Procure instituições bancárias sólidas, com saúde financeira, que você sabe que não vai quebrar. Como eu disse, o Banco Master não tinha tanta relevância nacional. Era o 25º na posição. E quem colocou o dinheiro lá, hoje está sofrendo aí, aguardando o FGC devolver esse dinheiro. Quanto tempo vai demorar? 30, 40 dias? Não sabemos, mas vai demorar. Agora, se fosse um banco maior que tivesse quebrado, o FGC não daria conta. Então, diversifique investimentos, diversifique instituições bancárias, instituições financeiras diferentes. Traga uma gestão de risco para o seu dinheiro. Aquela velha frase, não coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique seus investimentos. Primeiro, segurança, depois rentabilidade. Esse caso dos bancos que oferecem produtos financeiros milagrosos com rentabilidades grandes se assemelha muito ao crime de estelionato. O problema sempre vai ser o criminoso. Só que a vítima tem uma parte ali interessante dentro do crime de estelionato, que é a ganância. Se a vítima não fosse tão gananciosa, talvez ela não caísse no crime de estelionato. Eu não estou dizendo que a vítima é responsável pelo crime, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas que a ganância da vítima facilita que o crime seja cometido. Então, toda vez que alguém te oferecer um produto financeiro com rentabilidades milagrosas, duvide. Toma cuidado, vai ser golpe, vai ser pirâmide. Não existe almoço grátis. Se você estudar um pouquinho o mercado financeiro, você vai saber das rentabilidades. Por exemplo, a partir do ano que vem, com as mudanças que estão tendo agora
do Conselho Monetário Nacional, vai ser difícil você ver, por exemplo, um CDB com 130%, 120% do CDI. Por exemplo, o Banco Master oferecia 140% do CDI. Então, toda vez que você vê uma instituição bancária oferecendo um produto financeiro com uma rentabilidade muito maior, por exemplo, do que os bancos tradicionais, tenha certeza que esse banco, por ser um banco que está oferecendo uma rentabilidade maior, é um banco que também traz um risco maior também. Quanto maior a rentabilidade, em regra, maior também será o risco. Então toma cuidado onde você põe o seu dinheiro. Eu espero nesse vídeo ter mostrado para você que sim, a sua poupança e os seus investimentos bancários estão em risco, porque numa eventual quebra do seu banco, a garantia que seria o FGC não dá conta e talvez você não soubesse disso. Eu espero nesse vídeo ter esclarecido isso para você. Se eu agreguei algum valor para você, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu parente que tem dinheiro parado lá no banco. Talvez ele não saiba desse risco e ele precisa saber, ele precisa conhecer. É justo e honesto que ele saiba desse risco. A televisão não vai te falar desse risco. Alguns youtubers aqui não vão te falar de risco. Na verdade, vão querer te vender produtos dos bancos. Mas é preciso que você saiba, para que se você quiser continuar colocando seu dinheiro no seu banco, você faça de forma consciente, sabendo do risco que você está correndo. Então, mais uma vez, se você puder, curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você já sabia da circulação do FGC, se você investe em algum título bancário ou se você investe em outros investimentos. Aproveita, comenta aqui embaixo também se você quer que eu fale a respeito de algum assunto específico ou de alguma ação, de algum fundo imobiliário, de algum ETF. Vai ser uma honra produzir conteúdo de qualidade para você. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.